Vamos lá, galera, voltamos. Então fizemos uma contextualização dos Correios como instituição, como empresa pública, que presta serviços públicos e que deve se comprometer com a população, com o governo e outros interessados. E aí faz isso, né? Expressa isso, esse compromisso a partir da sua identidade corporativa. Agora vamos falar de conduta. Vamos lá, vamos fazer também aqui uma contextualização para a gente entrar no Código de Ética e Integridade dos Correios. Nós temos que entender mais uma coisa aqui. Vamos falar de conduta. Quando a gente fala de conduta, estamos falando do comportamento daquela pessoa. E a conduta, o comportamento daquela pessoa, essa conduta, ela pode ser uma conduta má e uma conduta boa, tá? E isso é relativo. É isso que a gente tem que entender aqui nessa contextualização. Isso aqui é relativo. Vocês falam, como assim relativo? Depende. Se eu perguntar, a conduta de uma pessoa foi má ou foi boa? Aí a resposta deve ser depende. Por que depende? Porque depende de quem está avaliando aquela conduta. Às vezes uma conduta de uma pessoa, ela acha que é uma boa conduta, mas para outra pessoa não é. Porque a conduta, o comportamento, ele é relativo, certo? A conduta, ela vai de acordo com o contexto, de acordo com os valores, de acordo com uma região, de acordo com um grupo de pessoas, de acordo com valores, princípios que aquela pessoa instituiu ao longo da vida ou naquele lugar que ela mora, enfim. Então, quando a gente fala de conduta ser má ou boa, é relativo. Às vezes, por exemplo, você vê uma pessoa passando na rua sem camisa. Aqui em Brasília, uma pessoa passando na rua sem camisa, por exemplo, está lá perto dos ministérios sem camisa, ou com uma sunga, uma pessoa vai olhar aquilo ali e vai falar, poxa, isso é uma má conduta. A pessoa está do lado dos ministérios aqui em Brasília, de sunga e sem camiseta. Ou uma mulher de biquíni no meio da rua. Você vai falar, poxa, isso aí é uma conduta ruim, não gostei. Você vai criticar essa pessoa. Mas veja como é relativo. Se a pessoa tiver de biquíni na praia, né, tiver de biquíni ali no calçadão no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, aí você já vai falar, poxa, aqui tudo bem. Então, dependendo do contexto, da região, a conduta da pessoa pode ser boa, pode ser ruim. Outro fator também, às vezes você tem uma conduta que você acha boa pelos seus princípios, valores instituídos ao longo do tempo, e outras pessoas não acham boa, porque essas pessoas têm outros valores, têm outros princípios. Entende? Então, quando a gente fala de conduta, de comportamento, é algo relativo. E por que é algo relativo essa avaliação? Porque depende do contexto. Depende do contexto. Depende dos princípios. Depende dos valores, né? Dos costumes. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum você entrar no McDonald's. No McDonald's, é comum você entrar no McDonald's, comer o lanche e depois ir lá e levar a sua bandeja de lanche e colocar ela lá no lugar que realmente deve ser colocado, ou seja, lá na lixeira, vamos imaginar assim. Lá é um costume. Então, se você sai aqui do Brasil e vai para lá e não faz, o cara vai falar que aquilo ali foi uma conduta ruim sua, porque você não foi levar, né, a bandeja no lugar certo. Aqui no Brasil, as pessoas não têm esse costume.
E isso vai se criando, as pessoas começam a criar esse costume de levar. Mas, por exemplo, se você vê uma pessoa deixando, né, a bandeja lá na McDonald's em cima da mesa, você não vai criticar. Às vezes, para aquela pessoa, essa conduta não foi ruim. E outras pessoas que também têm o mesmo costume, não foi uma conduta ruim. Então, costume também é um fator dessa relatividade. Contexto, princípios, valores, costume, ideais. Às vezes, você tem um ideal diferente que outra pessoa. Ideais. Religião, gente. Às vezes você é de uma determinada religião que não aceita a pessoa andar de short, não aceita a pessoa andar de calça. Você só quer que a pessoa ande, por exemplo, de saia até lá na canela. Isso é religião. E às vezes a pessoa que está de short, ela não acha que essa conduta dela é ruim. Entendeu? Então a gente está acostumado a avaliar a nossa conduta, agora falando de forma individual, a nossa conduta com base nos contextos, nos princípios, nos nossos valores, nos costumes, nos nossos ideais, na nossa religião e outros aqui. Então a gente avalia a nossa conduta de forma relativa, certo? Depende. A gente avalia a conduta de outras pessoas de forma relativa também. Depende, certo? E aí por isso surge o que a gente chama de ética. Ética é o estudo, é a reflexão sobre a conduta humana, tá? Então, quando você vai ter essa reflexão sobre a sua própria conduta, olha lá, quando você tem uma reflexão sobre a sua própria conduta, você está avaliando se a sua conduta foi ética ou não, de acordo com o seu comportamento. Então, ética é estudar, é refletir sobre a conduta humana. É a partir de princípios, valores, costumes, ideais que a gente analisa se nós estamos tendo um comportamento ético, uma conduta ética dentro da organização, certo? É dentro desses princípios, costumes, ideais, valores que você avalia, eu avalio e outras pessoas avaliam se eu quero aquela coisa, se eu devo fazer aquela coisa ou se eu posso fazer aquela coisa, tá? Então, é com base nisso aqui, ó, quero, devo e posso, que eu avalio se o meu comportamento está sendo ético ou antiético, tá? Então, quando a gente faz uma coisa ou deixa de fazer uma coisa, que é o mesmo que falar de comportamento, a gente avalia com base nos nossos princípios, valores, costumes, ideais e religião e contexto e tudo mais. Às vezes você fala assim, poxa, eu quero isso aqui, mas será que eu devo? Eu acho que não devo não. Eu quero isso aqui, mas será que eu posso? Certo? Estão me pedindo para fazer isso aqui, mas será que eu quero fazer? Ou será que eu devo fazer? Tá vendo? Então você analisa se você está tendo um comportamento ético ou não, se você está tendo uma conduta má ou boa, de acordo com tudo isso aí que a gente contextualizou. Ou seja, você analisa de forma relativa, certo? Então é relativo de pessoa para pessoa. É isso que eu quero que você entenda. E aí, por isso que os Correios e toda a organização cria o seu código de ética para padronizar o comportamento das pessoas. Porque uma pessoa acha que é antiético fazer isso, a outra acha que não é antiético, a outra fala, poxa, minha religião é tal, meus valores são esses, meus princípios. E como trabalha várias pessoas dentro da organização, você não vai trabalhar de acordo com os seus princípios, os seus valores, você vai trabalhar de acordo com os princípios, valores, lembra dos valores, com o objetivo da organização que você vai trabalhar. Por isso que vem o código de ética para padronizar o comportamento, tá?
para o próprio código de ética criar isso aqui, ó. O próprio código de ética vai ter expresso lá os valores dos correios. Então você tem que se comportar para você avaliar se você está sendo ético ou antiético, você tem que analisar os valores do correio, os princípios dos correios, isso tudo vai estar no código de ética dos correios, né? O contexto do que você está fazendo, quem vai criar, não é você que vai avaliar o contexto, você vai avaliar o contexto de acordo com o código de ética. Lá vai estar descrito o contexto, o comportamento, o que pode, o que não pode, o que você deve fazer, as suas obrigações, os seus direitos, vai estar tudo lá, tá? Então é isso que um código de ética traz, é por isso que o código de ética é importante, é uma orientação de como você deve atuar, né? Como você deve atuar, de acordo com quais princípios? Os seus? Não, dos Correios. De acordo com quais valores? Os seus? Não, dos Correios. Então é para isso que existe um código de ética, tá? O código de ética é exatamente o quê? É aquela organização que não quer que as pessoas diferentes, várias pessoas diferentes, religiões diferentes, valores diferentes, princípios diferentes, atuem da forma que elas acharem melhor. Não, vão atuar de acordo com os princípios, valores, contextos criados pelo próprio correio. Então o código de ética é uma orientação, ó, uma orientação sobre como você deve se comportar, certo? Como você deve atuar lá, se comportar no seu trabalho. Então isso é um código de ética, certo? Agora você entende por que que existe um código de ética. Eu creio, claro, que todo mundo tem essa noção de que o código de ética vai trazer lá, né, direitos, deveres, obrigações, né? Mas é isso aqui que você tem que entender, porque ele pode trazer uma questão um pouco mais detalhada e com isso aqui você vai entender que o código de ética vai trazer os princípios do correio, que o código de ética vai trazer os valores do correio, né, que o código de ética vai trazer o comportamento que deve ser feito de acordo com o contexto que eles vão criar. E tudo que a gente está falando aqui, gente, de os Correios criar esse código de ética, é exatamente por causa daquilo que a gente falou anteriormente. Os Correios querem demonstrar que tem um compromisso com a população. Então a população tem que acreditar que os Correios realmente atuam de forma ética. Nós temos aqui os Correios, que eu já falei para vocês que é uma empresa pública que presta serviço público, e nós temos os vários interessados no Correio. E aí eu falei para vocês de alguns interessados aqui que vão cobrar dos Correios uma atuação ética. Quem que vai cobrar dos Correios uma atuação ética? Que vai falar, ó, isso não foi bom, isso foi ruim, isso me trouxe prejuízo, a população. E quando eu falo que a população, lembre-se que eu estou falando não só de pessoas físicas, porque essas pessoas aqui, ó, elas podem abrir empresas. E essas pessoas com as suas empresas também são interessadas. Ou seja, nós vamos ter a população mesmo, pessoa física, mas nós vamos ter empresa. Então nós temos aqui clientes dos Correios. E esses clientes são interessados aqui, são partes interessadas nos Correios aqui. Então, esses clientes querem que os Correios atuem de forma ética. E quem atua de forma ética aqui? As pessoas que trabalham nos Correios. Correio é uma empresa. Quem representa os Correios? As pessoas que estão trabalhando nos Correios. Tudo bem? Então aqui, ó, nós temos um interessado. Vou botar assim, população. Vou colocar aqui clientes, né? População / clientes são interessados, fazem parte dos eu vou até colocar a palavrinha aqui, ó, stakeholders. Stakeholders são os interessados, as partes interessadas, ó, partes interessadas. Isso aqui também vai estar no nosso código, tá? Partes interessadas. São os stakeholders, beleza? Então aqui eu já coloquei uma, população, clientes.
Então o Correio tem que agir de forma ética, certinho? Então aqui fica claro para você o que é um código de ética, por que os Correios criam o seu código de ética, para padronizar o comportamento, a atuação das pessoas que trabalham lá nos Correios, tá? Claro que você vai ver com o tempo de que o Correio ele tem uma responsabilidade com você também. Você adquire direitos e obrigações. Então o Correio também tem uma responsabilidade com você. Tá? Você vai ver que lá também tem no código de ética como os Correios devem atuar também com você. Não é só você atuando com os Correios, mas os Correios também atuando com vocês. Então vai ter lá também como que o Correio deve atuar em relação aos seus empregados. Entenderam a lógica? E aí, gente, tudo isso aqui, se a gente for colocar num contexto que a gente já viu, fica muito bacana você entender também. Porque aí aqui já vem informações também quando a gente for ler o código de ética. Veja, presta bem atenção. Nós falamos então o seguinte, que o ponto central do nosso estudo aqui, o ponto central aqui são os Correios. E a gente viu que os Correios, eles querem, a partir da sua missão, a partir dos seus valores, e também a partir da sua visão, demonstrar comprometimento com o serviço público, comprometimento com os principais interessados, que são os clientes. E quando eu falo clientes aqui, eu estou falando de quê? De população. Estamos falando aqui da população. Mas fala população como, professor? População, entenda, não só pessoa física, mas pessoa jurídica. E também outras empresas que às vezes nem são aqui do Brasil. São empresas internacionais também. Então aqui eu vou botar como clientes, tá? Clientes. Porque quando eu falo população, naquele sentido de prestar serviço público. E cliente naquele que realmente também quer que o serviço seja de qualidade. Pode ser empresa, pode ser pessoa física, enfim. Até mesmo porque uma pessoa física aqui, às vezes ela vai postar alguma coisa nos Correios como pessoa física, mas às vezes ela vai postar algo como uma empresa que ela abriu, uma empresa para enviar alguma correspondência, enviar algum tipo de produto, que foi vendido, enfim. Então aqui estamos falando de clientes que são interessados. Quando a gente fala de interessados, gente, estamos falando de stakeholders, tá? Stakeholders, essa palavrinha pode aparecer na prova. Stakeholders são as partes interessadas. Partes interessadas. Tá? E não são só essas. Eu falei para vocês que existem várias partes interessadas aqui nessa relação dos Correios com os clientes. Tá? Então aqui, claro, os clientes aqui é uma parte muito importante que quer que os Correios tenham atitude ética, que querem que realmente os Correios atendam bem, prestem serviço público de qualidade, e foi isso que os Correios colocaram aqui, missão, valores, visão, para demonstrar esse comprometimento com seus clientes. Tudo bem? Tranquilo. Agora, você tem que pensar que os Correios são representados. E quem vai representar aqui os Correios? Nós vamos ter a alta direção dos Correios, que representa mesmo os Correios, que faz os Correios funcionarem, que tem responsabilidade pelo funcionamento dos Correios. Você tem aqui os funcionários, ou seja, os empregados, que você vai estar incluído aqui. Você tem também os estagiários, que estão representando de alguma forma também os Correios. Quando o Correio tem um prestador de serviço, o prestador de serviço, gente, também o prestador de serviço também pode estar representando os Correios, prestador de serviços, Tanto é que prestador de serviço às vezes aparece assim, prestando serviço aos Correios, Prestador de serviço. E o prestador de serviço também quer que os Correios tenham compromisso com ele, compromissos éticos também. Então aqui é uma via de mão dupla. A mesma coisa acontece aqui. A alta direção é que faz os Correios funcionarem, Ela tem o interesse de que os Correios realmente funcionem da forma para a forma que ele foi criado, instituído,
E aí os empregados têm que agir de forma ética e a alta direção também tem que agir de forma ética aqui com os empregados, porque é ela que está representando realmente o funcionamento dos Correios. Então, os empregados também têm interesse que os Correios trabalhem de forma ética com eles, criando um bom ambiente de trabalho, enfim. Né? E os estagiários também têm compromisso com os Correios e os Correios também têm compromisso com os estagiários. Então aqui a alta direção também tem compromisso com o estagiário, os empregados também têm que agir de forma ética com os estagiários, o estagiário também tem que agir de forma ética com o empregado, ou seja, todo mundo tem interesse aqui, né, de agir de forma ética. Então todos esses aqui são representantes dos Correios, prestadores de serviços, parceiros dos Correios, porque parceria do Correio, gente, os parceiros do Correio, e nós temos também programas sociais dos Correios, todos esses aqui representam de alguma forma os Correios. Imagine, os Correios estão lá patrocinando alguma coisa, né? Patrocinando alguma coisa, um programa social, e acontece um problema lá. Vai ferir a imagem de quem? Dos Correios. Então tudo isso aqui vai estar no Código de Ética. Tudo isso aqui vai estar no Código de Ética, que vai definir qual deve ser o comportamento de todos eles, dos prestadores de serviço, dos parceiros, alta direção, empregados, estagiários. Vai estar tudo definido no Código de Ética. Tá? Acionistas, clientes, fornecedores, né? Colaboradores, que está ali, empregados, estagiários. Enfim, nós temos aqui um grande rol aí de interessados quando a gente fala de código de ética. Então, o código de ética e integridade, dos Correios, esse código de ética e integridade, como eu já falei, ele é uma orientação de como se deve atuar lá dentro dos Correios, empregados, estagiários, direção, como deve também representar os Correios, prestador de serviços, parceiros em programas sociais e outros. Então esse código de ética abrange todo mundo, todos os interessados, não só os empregados, né? Não só as pessoas que trabalham nos Correios, mas tudo isso aí, certo? Então agora vai ficar muito mais simples a gente entrar no código de ética e integridade, porque a gente já falou muita coisa aqui, te deu uma contextualização, falamos